de Deus é assim, é um povo festeiro. A Ele a glória, a Ele o louvor. Ninguém está aqui porque é mais bonito, porque comprou uma roupa melhor do que o outro. Estamos aqui porque Ele nos chamou. Ele te conhece o mundo inteiro. Ele conhece você agora, Ele conhece o que você está pensando agora, igreja. Não tem para onde correr. Ele está aqui, Ele é o Rei. Jesus é o Rei da glória. Amém? Vamos lá declarar assim: meu Deus não está morto e nem pendurado naquele madeira ali. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele começou a chamar um por um. Ele chamou os 12, eles foram lá entregar o Evangelho. Chegou até a mim, chegou até você. E depois de você vai vir mais gente. Você vai falar do amor de Jesus. Não é nem por força, nem por violência. Você só vai falar. Você vai plantar uma semente lá no Tiradentes, ó. O amor dele vai ser derramado lá também. Como foi derramado na vida de vocês, na vida de cada um que está aqui. Eu sou dependente do Senhor. Você é dependente do Senhor. Amém? Você depende dele. O que o pastor falou, o ar que você respira é dele. Está reclamando, está murmurando. Tudo é do Senhor. Tudo é dele. Por isso que ele é o Rei da glória. Está sentado na segunda do caminho para você. Olhando o que você está passando agora, Ele sabe de tudo isso. Somente adore. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Sua voz, oração. Jesus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está em pé.
tá errado então. Da primeira Samuel. Sempre vai existir diferencial na vida daquele que conhece Deus. Sabe quem é Deus? Primeiro Samuel, capítulo 5. Primeira Samuel. Todos acharam a palavra? Versículo 1. A palavra de Deus ela diz assim: sucedeu, pois, e chegando Davi e seus homens, no terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul, sobre Ziclague, e tinha ferido a Ziclague, e a tinham posto a fogo. Levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens viram a cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Versículo 4 diz: então Davi e o povo que se achavam com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Bem, vou ler o verso 4 novamente. Então Davi e o povo que se achavam com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Bem, escolha com o seu irmão. Lutas e batalhas servem para revelar o nosso Deus. Servem para revelar a grandeza de Deus, o poder de Deus, a virtude de Deus, a autoridade de Deus. Quem crê que Deus tem o domínio de todas as coisas diz amém. E tem o domínio, está debaixo da autoridade dele. Deus não perde controle. Deus sabe de todas as coisas. Como foi ministrado já aqui, Deus conhece os seus pensamentos. E tudo que Deus faz, Deus tem um plano. Deus fez você, Deus fez todas as coisas. E tem um plano na sua vida. Amém? Nós vamos nos colocar na presença de Deus. E um momento especial, momento da oração, sabe por quê? Porque nós não estamos só aqui orando. Nós estamos na presença de Deus, falando de Deus. Deus age, Deus opera, Deus ouve, Deus responde. E Deus, Ele, no meio de um coração sincero, começa um processo de mudança na vida de qualquer pessoa. Basta você ter sinceridade diante de Deus. Quanto mais você for sincero na presença de Deus, mais Deus te dá a resposta. Muito mais. Curva a tua cabeça. Deixa o Espírito te revelar que você está na presença de Deus. Querido Deus, uma vez mais, Senhor, e mediante a tua graça, Senhor, e tua misericórdia santa, meu Deus amado, é que nós recorremos ao teu poder, à tua autoridade, recorremos à tua glória, recorremos, meu Deus amado, ao reino de Deus, ao reino dos céus, para agir, meu Deus, em favor da família, para agir, Senhor amado, em favor
Meu Deus amado, teu povo, de cada filho teu. Espírito Santo, vem para se mover, vem para agir, Deus amado, em nossos corações, em nossa vida. E cada coração sincero, cada coração, meu Deus, que pesa as palavras, que pronuncia com entendimento, revelado e dado pelo Espírito de Deus, que você seja ouvido nessa hora. Entenda, Senhor, as necessidades pessoais, particulares, de cada filho teu, de cada filha tua. Move, meu Deus amado, por meio de cada promessa feita. E nós sabemos, Senhor amado, que nada é impossível para ti. Meu Deus amado, nós estamos agora em tua presença. E meu Deus, eu reconheço que não há dificuldade para o poder do teu Espírito, para o poder do Senhor. Ninguém pode destruir a tua vontade. Ninguém pode destruir os teus planos. Ser conosco e dê o seu testemunho, Pai. Oramos e agradecemos de antemão no nome de Jesus, teu Filho, para a tua glória. Amém. Os irmãos podem sentar. Deus abençoe o mistério com Aleluia. A Bíblia ensina por meio de metáforas, por meio de parábolas. E quando nós começamos a compreender as parábolas, os ensinos, quando Deus usa pessoas, cidades, usa nome de montes, quando Deus, Ele, por meio da sua sabedoria, começa a nos ensinar, começa a nos ministrar, é para nós entendermos aspectos espirituais, tipos de batalhas que se desenvolvem no dia a dia de cada pessoa, de cada ser humano. Cada um tem batalha espiritual, todo mundo tem. Mesmo aquele que conhece, aquele que não conhece a palavra, eles estão imergidos. Deus declarou uma guerra, Ele disse: eu colocarei inimizade. É uma guerra constante sobre nós, sobre a vida das pessoas. E aqui Deus, Ele começa a usar essa história para ensinar, para ministrar. Amém? Dê bastante atenção a Deus agora. Fique atento à palavra de Deus, batalha espiritual, ela necessita da sua visão. Versículo 1 diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia de Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Satanás, ele tem uma estratégia. Quando Davi chegou, ele havia queimado a fogo a cidade. Nós temos vivido as épocas onde as famílias, elas têm sofrido, elas têm sido atacadas gravemente. E a Bíblia diz assim, que foi com ímpeto que o inimigo, os amalequitas, eles tentaram contra a família, contra a casa de Davi, contra a cidade. E ali houve roubo, ali eles tiraram, levaram pessoas, e Satanás iria roubar e destruir. A Bíblia diz que ele bateu com ímpeto, bater profundamente. É atacar, ele quer mostrar toda a vergonha. Ele quer, no seu ataque, revelar a ausência de Deus na vida das pessoas. Ele quer levar as pessoas a olharem para elas desorientadas e dizer assim: aonde está o meu Deus? Cadê o meu Deus? Por que meu Deus não fez nada? Por que meu Deus não defendeu? Eu sigo a Deus, eu ouço a palavra, eu obedeço a Deus. Por que Deus não agiu? É por isso que ele
ele ataca com profundidade. O verso 2 diz assim: tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Levaram cativos os filhos, as mulheres, as filhas, e destruiu a cidade ao fogo. Existem diversas famílias que têm sofrido espoliação maligna. Satanás tem roubado, tem tirado, tem alcançado o êxito. Uma das coisas que você tem que compreender: a primeira casa que foi atacada foi a casa de Adão. Ele atacou aquela casa, Adão e Eva, no jardim. Sempre vai vir ataques em casa, sempre. É um princípio de Deus. É um princípio bíblico, é um princípio. E Satanás, ele usou um ataque de divisão, porque ele dividiu no céu. E sempre ele vai usar a divisão, sempre vai ser prioridade dele. Ele fala assim: Davi estava vencendo sempre batalhas, então ele vem, ataca e leva a esposa, leva seus filhos, suas filhas, manifestando aquilo que é característico dele, a divisão. Ele deixa um ataque ali dentro. Aonde houver um ataque sobre a tua vida, se você tem sofrido irritabilidade para com um irmão de sangue teu, se você tem pegado birra da tua esposa, dos teus filhos, se você tem sentido dificuldade com pessoas, com parentes teus que você ama, mas você não consegue mais conviver, é um ataque. Satanás, ele está enviando o espírito dele, e é característico da presença dele sempre a divisão. Jesus, ele só une. Por isso ele diz: aquele que comigo não se une, espalha. Toda vez que na tua cabeça vem uma seta de divisão, por menor que seja, é uma ação espiritual. Jesus, ele diz muito contrário. Ele diz assim: quando vós amardes uns aos outros, nisto vereis que sois meus discípulos. Ação. O que expressa Deus na vida de uma pessoa é a capacidade de unir. E a presença das trevas, do reino maligno, sempre de dividir. Não vou mais na casa do A, não vou na casa do B, não vou na casa do C, eu não ponho mais o meu pé. Isso não vem do Espírito de Deus, não é de Deus. É sempre muito característico de Deus. Orar pelo que vos persegue, orar por aqueles que vos maltratam. Mas a presença desses principados, potestades, tronos, fortalezas, é gerar em nossas vidas fortalezas que nos dividem sempre de alguém. É deles. E é muito forte. Porque depois que ele consegue gerar, levantar uma muralha, ele consegue ir muito longe disso. Ele tem usado 4 situações como áreas de ataque. Ele tem usado dinheiro. Existem famílias se destruindo por conta de vida financeira. Aquela esposa deixa de ter valor por causa da vida financeira. Aquele marido deixa de ter valor por causa da vida financeira. Filhos deixam de ter valor por causa da vida financeira. Outro ataque que ele tem sobre os filhos: a saúde, casamento, amizades. É ele. E o pior da história, irmãos, é que não existe divisão que esteja baseada na minha razão. Toda divisão, eu não quero mais conversar com você, toda divisão, ela só dá princípios se um tiver orgulho. Sem orgulho,
não haveria isso, em arrogância não haveria esse sentimento. Satanás diz assim: eu vou colocar o meu trono acima do de Deus. Então ele passa a sua mão e leva um terço dos anjos com ele, mas primeiro tem que ter a soberba, primeiro tem que ser melhor. Toda divisão, ela tem princípio, sempre vai ser assim. Toda divisão tem princípio no orgulho humano, que não é característico de Deus, é característico do outro, do inimigo da nossa alma. Por isso Jesus ele disse para nós sermos humildes. Ele disse que a humildade precede a honra, mas o orgulho precede a queda, o orgulho precede a derrota, o orgulho ele precede a ruína do ser humano. Ele precede a ruína. Versículo 6. Diante desse ataque, Davi teve uma reação. A Bíblia diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Irmãos, quando um povo começa a sofrer um ataque, você vê que a Bíblia fala que havia uma amargura no coração de Davi, uma amargura no coração do povo, e quando então houve a ferida nos corações, a Bíblia fala assim que então o povo queria ir para cima de Davi. Satanás ele tem essa facilidade de machucar pessoas e lançar pessoas que ontem estavam juntas, mas amanhã elas começam a se atacar e nem elas conseguem entender mais. Mas na hora que elas estão debaixo desse sentimento de amargura, Satanás, um ouvido ele acusa e no outro ele diz: você tem direito, você está certo, fale, responda, aponta o dedo. Como que Davi, irmãos, com esses homens, eles estavam vencendo, estavam batalhando, daqui a pouco eles estavam um contra o outro. Daqui a pouco eles estavam querendo arrumar situações difíceis um para com o outro. Sabe como se chama isso? Transferência. Não fui eu, foi você. Murmurações. Lançar a culpa sobre os outros. Você vê que tudo acaba em Gênesis. Quando Satanás dividiu, quebrou a comunhão de Adão e Deus, a coisa mais óbvia que ocorreu foi Adão acusar Eva. Quando Satanás ele entra aqui na casa de Davi e ele consegue encontrar uma divisão, Davi e os soldados agora quase já começaram a ter problema. Fica dentro do ambiente. Ah, é a minha sogra. Ah, foi porque a sua fulano de tal entrou aqui hoje. Foi Beltrano. E começa. A pessoa não consegue entender que é a hora de orar. A pessoa não consegue entender que quando alguém entra na sua casa e sai da tua casa e deixa a irritabilidade, deixa o espírito de contenda, é hora de orar. É hora de buscar a Deus. Porque uma ação está sendo desenvolvida. Versículo 16. Quando ele consegue agir numa casa, irmãos, olha como ele fica aqui, ó. E descendo, oqueou, porque Davi encontrou um jovem e disse para o jovem que não o mataria se ele levasse até os amalequitas. Olha o que diz a Bíblia. Eis que estavam espalhados sobre comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Quando Satanás ele consegue êxito, quando ele consegue a divisão, quando ele quebra a tua comunhão com Deus, com os homens, com os teus irmãos, com a sua esposa, com o seu marido, eles vão fazer festa. Eles vão se alegrar.
Para ele é fácil. Davi desceu a cidade e chegou lá, Davi encontrou os amalequitas, eles estavam festejando. Aí você depois escuta o vizinho dizer, depois eles dizem que é bem. Aí depois a gente encontra as pessoas dizendo, eu sabia que ia dar nisso. Ali já é o inimigo colocando já uma linha de pensamento para agredir sua vida, agredir sua fé. Comunhão, irmão, não é um grupo de pessoas juntas. Comunhão só é verdadeira quando um grupo de pessoas tem na sua raiz, na sua essência, a mesma visão, o mesmo espírito. Quando eles respiram a mesma coisa, nós estamos respirando o mesmo ar, nós estamos em comunhão com relação a isso. Estamos aqui respirando o mesmo ar. Mas talvez não haja comunhão em todos os aspectos. Talvez alguns estão aqui por um propósito, outros por outros propósitos. A intenção de Deus, a intenção do coração de Deus, para que se vença a batalha, é a comunhão. Uma casa dividida, a Bíblia diz assim, que ela não pode prosseguir, não pode subsistir. Uma casa não tem um espírito de divisão. Uma casa, uma igreja, uma nação, ela não pode vencer. Se você quiser que a tua casa vença, não se levante mais contra a sua mãe, não se levante mais contra seu pai, não se levante contra seu marido, não se levante contra a sua esposa. Se submeta a uma palavra de Deus. A Bíblia diz assim que o pai é a cabeça de Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, e marido e mulher são a cabeça dos filhos. Pastor, mas eu não consigo. Não tem vitória. Satanás dividiu a casa de Davi, e aí Davi, quando foi atacar, Satanás veio no grupo e tentou forjar um ataque no grupo, amargurando o coração deles, e já queriam apedrejar Davi também, uma segunda divisão. Ele incitou o ataque a Davi, porque Davi falou que Deus não ia permitir, e Deus permitiu. Cadê nossas mulheres? Cadê os nossos filhos? E já mandou uma seta no coração dos amigos de Davi, pegaram pedra na mão, e já iam atacar Davi, iriam apedrejar Davi. Se você parar e pensar, você quando responde a mãe, a própria mãe, abana uma mão. Eu tenho um corte na minha cabeça de 9, daria para tomar 9 pontos se eu tivesse ido para o hospital da minha mãe. Eu falei uma bobagem para ela, e o prato que ela estava na mão, ela tacou na minha cabeça. E o melado de sangue desceu na mesma hora. Então ela veio tratar da minha cabeça, eu falei, não mãe, nem precisa, porque é isso que eu mereço. Eu respondi ela mal, eu desacatei a autoridade dela. Mas há uma coisa muito interessante. Que toda autoridade instituída não tem autoridade por si mesmo, é uma autoridade representativa. E pai e mãe têm essa autoridade vinda de Deus. Então essa autoridade não é do pai e da mãe, mas ela é de Deus para eles representarem. Então quando eu desacato a autoridade de pai e mãe, sem eu perceber, eu desacatei aquele que deu para eles a autoridade. Logo eu me vejo contra Deus, não tem vitória. Casa perdida. A derrota chegou para você. Se você não reconhecer que naquelas pessoas Deus os instituiu de autoridade, Deus os revestiu de autoridade, você não tem, nunca terá autoridade sobre ninguém. E aí você vai amanhã depois se submeter a um casamento, sem saber o princípio de autoridade, e vai tentar conduzir aquela casa, mais uma casa derrotada. Porque não respeitou a autoridade instituída de Deus. Satanás é sujo.
quebrou Davi, entrou na casa de Davi, fez uma divisão, foi contra Davi e os seus soldados. Irmão, soldado não é brincadeira. Pessoa que guerreia, quando eles estão numa guerra, quando Davi saía na guerra com os soldados dele, Davi sabia que aqueles soldados iam guardar a vida de Davi. Mas quando Satanás ele entra na amargura e conseguiu colocar os soldados de Davi contra Davi, Satanás consegue pôr tua própria mulher contra você. Satanás consegue colocar seu próprio marido. Satanás põe o coração de um filho teu contra você, ao ponto de levantar a cabeça e ir andando contra você. Você fala, mas eu te criei, você mamou no meu seio, e agora você se levanta contra a minha vida desse jeito. Ele consegue, ele põe um ódio no coração do ser humano. O ser humano não está vindo acima de uma autoridade espiritual e não vê o que está fazendo. Fala assim, eu sei, eu tenho razão. Versículo 4. Então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças. Quando um lar ele é atacado, quando uma igreja é atacada, quando uma casa é atacada, quando um escritório é atacado, ou quando algum lugar é atacado, tem que ter dentro da pessoa uma inconformidade forte. Davi não se conformou, não. Davi alçou sua voz e chorou até não ter força. Davi não ficou esperando por Deus, não. Será que ele vai fazer? Ele mostrou que ele não se conformou, que ele não aceitou. Ele levantou a voz, ele uivou, ele gritou diante de Deus. As pessoas de hoje em dia, elas contam com a soberania de Deus. Deus está sabendo. Deus conhece meu coração. Deus sabe quando eu tenho padecido. Davi não. Davi ergueu a voz dele. E Davi chorou. Você quer que a sua casa seja alcançada? Você tem que levantar a sua voz. Você tem que acordar de madrugada. Você tem que acordar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Você tem que abrir jejum. Você tem que levar a sério a batalha. Deus está vendo. Davi, irmãos, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele só por isso ele nos falou assim, não, Deus sabe das coisas que eu gosto. Ele sempre fiz coisas boas para Deus, ele já sabe com que eu sou. Não. Ele foi para Deus com tudo. E se colocou na presença de Deus com toda a força dele. Não levou aquilo olhando só para a soberania de Deus. Deus é soberano, se Ele quiser, é só Ele mexer. Versículo 6. Parte B, parte final do verso diz assim: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Irmãos, uma batalha espiritual, as pessoas elas tentam fazer qualquer coisa para se sentirem animadas, mas só existe um modo de você se animar, só Deus. O marido de Ana, no capítulo 1 de 1 Samuel, fala assim: quando ele sacrificava a Deus, ele dava uma porção para alguns filhos de Penina, e a Bíblia fala assim: para a sua mulher dava uma porção maior. Ele tentava tirar uma coisa da mulher dele, da esposa dele, dando presente. Maridão, você pode dar para a sua mulher a banda do mundo. Se o Espírito de Deus, se ele não agir, se ele não revelar Deus, se ele não mostrar a glória de Deus, esse coração morre, amado. Depois você lê lá, a Bíblia fala assim, que ele separava uma porção maior. Faz parte. Lembrar da esposa, lembrar do marido, tudo faz parte.
Mas nós que temos a visão de batalha espiritual, sabemos que não resolve. Compra algo para tua esposa, quando passar 2 anos, ela não faz mais nada, já botou o coração no fogo. Você faz algo pelo seu filho, você pensa assim, não, esse bem daqui vai ficar bem durante tanto tempo. Não, daqui a pouco ele está reclamando de novo. Cura. Só o Espírito de Deus. Só o amor de Deus. Só a sua cabeça, a sua consciência entender que você depende de Deus. Versículo 8 diz assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo, primeiro ele foi até Deus, aí ele consulta Deus: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato alcançarás, e tudo libertarás. Davi agora tinha uma palavra de Deus. Quem tem uma palavra de Deus diz amém. Ele tinha uma palavra de Deus, ele podia ir na batalha. Ele estava garantido pela palavra de Deus. Irmãos, nós temos ao nosso favor a mensagem, a palavra de Deus. Davi sabia disso, ele disse assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não seria atingido. Davi andava na segurança e no caráter de Deus. Aquilo que Deus fala é a maior segurança que alguém pode ter. Por isso Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve, quando você recebe do seu espírito a palavra. Versículo 9 diz: partiu pois Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retadários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam passando o ribeiro de Besor. Davi tinha uma palavra de Deus, irmãos. E mesmo com a palavra de Deus e cansado, Davi parou. Tem pessoas que só vão até o fim. Ouviu, elas param. Ouviu, elas cessam. Elas ouvem Deus, aí parei de jejuar, parei em consagração, parei em santidade. Agora o negócio é com Deus. Não, irmãos. Davi tinha uma palavra de Deus, mas ele sabia que ele tinha que prosseguir. Davi tinha que continuar. Davi tinha que caminhar. Alguns ficaram para trás, mas Davi sabia que ele tinha que ir, porque Deus falou para ele que ele tinha que chegar. Se ele ia chegar com 100, com 1000, com 200, não tem problema. Mas ele tinha a palavra de Deus. Ele tinha a garantia de Deus. Versículo 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços, e montados em camelos do Chile. A persistência de Davi baseava-se nas promessas de Deus. É incrível como o povo de Deus de hoje, eles são diferentes daquele tempo. Daquele tempo, eles faziam de tudo para honrar o que Deus falava, o caráter de Deus. Eles andavam tentando dar testemunho de que aquilo era uma realidade viva deles. Eles andavam fazendo de tudo para que aquilo que Deus falou acontecesse, para o nome de Deus ser glorificado, o nome de Deus ser exaltado. Não existe nada mais lindo do que uma casa ser bombardeada. E aí as pessoas olharem aquela casa ali, marido desempregado, esposa desempregada, filhos desempregados. Aí eles começam a vender carro, começam a vender tudo. Aí os vizinhos começam a falar, todo mundo contra. Mas não falou que é Deus, que tem Deus, não falou que é crente. Ah, não vive com a Bíblia debaixo do braço, agora estou indo a pé para a igreja. Ah, tirou o filho
escola pública. E aquela casa conhece Deus, Deus está naquela casa, e aquele povo sabe disso. E aquele povo vive assim, ó. O marido tem essa postura, a esposa, os filhos, a ação de Deus está sobre aquele lar e eles continuam a sua vida comum. Então o testemunho de que Deus está ali todo o tempo. Quando pensa que não, Deus começa o seu processo de exaltação. Aqueles mesmos vizinhos que outrora tiveram que outrora falaram contra, cadê seu Deus? Agora Deus vem e dá a resposta por meio da família. A resposta de Deus vem por meio daquele povo. A resposta de Deus vem por meio da honra daquele marido, daquela esposa, daqueles filhos que se submeteram a Deus na persistência. Quando você pensa que não, Deus começa. Agora eu vou exaltar esse vaso que eu quebrei, vou fazer ele para honra agora. Vou fazer para honra. Era vaso de desonra. Estava na beirinha da estante aqui. Agora vou fazer, quebrei o vaso, vou fazer para glória, para honra. Aí Deus coloca no lugar alto, todo mundo tem que ver. Aí aquela família que sai de a pé, daqui a pouco já começa a mudar a história daquela casa, daquela família. Aí o povo fala: você deixa meus vizinhos tudo doido. Muito louco sem saber o que fala, sem saber o que pensa. Morde a língua toda hora. Tanto que fala de trás para frente, de frente para trás. Porque como foi ministrado aqui, os caminhos de Deus é perfeito. Mas Davi, ele tinha, irmãos, numa casa de Deus, existe uma postura alojada que revela Deus. E revela a maneira de Deus agir. Eles não fazem tudo que todo mundo faz, eles esperam por Deus como Davi esperou. Versículo 18. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Versículo 19. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Tudo. Creio que o Senhor hoje pode mudar a sua história inteira. Viva o poder dele, você vai ter que resistir. Versículo 20 também. Tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Davi veio com coisa a mais. Davi trouxe a mais. Irmãos, guarde esse segredo no teu coração. Não teve uma vez que eu passei luta e que Deus não trouxe para mim. Nunca que eu passei algo calado, em silêncio com a minha casa, quietinho, e que depois Deus não trouxe para mim. Nunca teve. O Senhor sempre vem com o testemunho dele. Um dia eu estava na minha casa, irmãos, hoje até falei para minha esposa: desliga a geladeira, filho. Não tem o que pôr aí. Naquele dia nós não tínhamos ainda, não havia chegado o nosso almoço. Eu não tinha filhos. Eu estava orando e eu oro de frente para uma janela. E eu olhei assim na janela e eu vi uma senhora. Eu peguei aquela senhora para vir na minha casa e pedi para que minha esposa fosse apertar minha tia, que ao lado, pegar algumas roupas e desse para ela. Então nós demos comida para a mulher, mas nós não tínhamos comida para nós. Enquanto aquela mulher estava se preparando para comer, tomou banho, trocou de roupa, ela ia começar a comer. Me chamaram lá fora. E falaram assim: irmão, eu tenho uma dívida com você, mas eu não tenho
Eu falei, não tem problema, quando você tiver, você traz, não tem problema nenhum. E falou assim, mas eu tenho algumas cestas básicas, eu posso deixar uma para você. Eu falei assim, tudo bem, não tem problema. Ele começou a descarregar a Kombi dele, irmãos. Ele descarregou toda a Kombi em mim. Ele falou assim, que engraçado, eu não consigo parar de colocar as coisas na sua casa. Ele colocou até o último caixote. Ele fez uma pilha desse tamanho de comida. Deus é assim, num minuto você não tem nada. No outro minuto você tem que dar para os outros. Eu falei para minha esposa, filha, separa só que a gente vai usar, quando nós usar, sai distribuir para quem precisa. Mas naquele momento onde não tinha nada, e a geladeira estava desligada, eu me encontrava com o rádio ligado em louvor e orando a Deus, de joelho, e dizendo para ele, Senhor, não tem problema não. Mas a minha comida e a minha bebida. Mas a força. Davi não murmurou, Davi não foi falar contra Deus, Davi não se levantou contra Deus. O Senhor me ungiu para isso. O Senhor me levantou para destruir minha casa, destruir meus bens. E Davi não fez isso não. Davi subiu e foi falar com Deus, Senhor, eu posso persegui-los. Ele alçou a voz o mais alto possível. Ele levantou a voz de um adorador, dizendo, Senhor, eu sei que tu pode devolver tudo, irmãos, na mão dos maiores inimigos. Poderia haver estupro das esposas, dos filhos, das filhas. Mas Davi sabia que aquilo ali Deus não permitiria. Davi falou assim, não, ele alçou a voz, chorando, não pode tirar tudo de lá. Deus falou, vai Davi, vou te entregar tudo. Deus brinca. Você não consegue ver assim, mas ele brinca. Deus chamou Moisés na casa do seu próprio inimigo. E falou para Moisés, agora vem para cá, Moisés. Moisés saiu e falou assim, agora Moisés, volta lá, tira o meu povo. Criou lá dentro. É muito bom ser Deus. Confiar em Deus. Dá a presença de Deus, deixar Deus conduzir. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vai embora. Satanás usou a divisão de novo. Eles foram recuperados e trouxeram tudo. Davi estava com a esposa, com seus filhos, estava tudo bem. Aí tinha os filhos de Belial, que foram citados e falaram assim, não, mas o que nós trouxemos, nós não vamos dar para ninguém não. Incrível. É incrível como Satanás tem facilidade nessa área, mas aqui já é a quarta vez. Essa casa é minha. Esse carro é meu. Aí o outro fala para o irmão assim, não põe a mão no meu perfume. Se eu te pegar com o meu tênis, se eu chegar e ver que você usou. Tem gente cheirando, irmão, embaixo do braço de camisa para saber se o seu irmão usou. Pano, roupa, tênis, coisas que valor da vida. Ele usou outra estratégia de divisão, incrível a facilidade. Versículo 23, porém Davi diz, outra coisa, só mais uma. No versículo 22 ele diz assim, daremos o despojo que salvamos. Olha, eles não reconheceram Deus na guerra não, que salvamos. Ninguém vai pegar do que é meu. A divisão sempre começa quando a pessoa diz é meu. O que é meu? A
As pessoas já não conseguem mais colocar no nós. O marido chega para a esposa e fala assim: empresta do seu dinheiro. Seu? Cada um tem o seu dinheiro. Como assim? Como assim cada um tem o seu dinheiro? É isso que eles estão escutando. As pessoas não veem os discipulados que eles fazem. A mulher trabalhou, o esposo trabalhar, dia 20, dia 5, chegaram os dois. Começa. O inferno começa. Eu estou gastando mais do meu dinheiro. Porque você, no mês passado, você começa aquele negocinho. Meu dinheiro, seu dinheiro. As crianças ali brincando. Pensa que as crianças não estão vendo. Está formando a cabeça de cada um deles. Eles vão fazer a mesma coisa. Seu dinheiro, meu dinheiro. A casa não tem meu, seu, nosso. Amém? A dividida não prevalece. Irmãos, esse texto eu já falei de divisão desde quando começou, está até agora embaixo de um demônio de divisão. E o espírito da divisão, ele não quer sair da vida, ele impregnou. Ele pega um, ele pega outro, ele pega um, ele pega outro, e Davi tentando ir em uma vitória, e mesmo na vitória o espírito estava rondando ainda ali, ó, usando os filhos de Belial. O divino despojo. Porque é de vocês que encheu o coração. Tem gente, irmãos, quando vai fazer alguma coisa, aí dentro para Deus fala assim, põe a mão assim no bolso, mas não, só pensa. Eu pensei na maior parte desse trabalho. Divisão. Divisão. O melhor que seja um pensamento desse é divisão. Versículo 23. Olha como Davi pensava totalmente diferente. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor. Ele viu assim, ó, como o que nos deu o Senhor. Foi Deus que nos deu. Olha a diferença, irmãos, de quem tem Deus. Olha a diferença de quem tem o Espírito Santo. Ele perguntou para Deus, Deus falou que ele podia ir, ele foi, ele pegou tudo de volta, trouxe despojo jamais, mas ele não falou aquilo que eu ganhei. Ele disse aquilo que o Senhor nos deu. Deus que tem te dado. É Deus que tem te abençoado. A Bíblia diz assim que nada é dado ao homem, nada é dado ao homem senão vindo de Deus. E nos guardou, e nos entregou, e entregou a nós, a nossas mãos, o bando que contra nós vinha. Ele reconheceu Deus na batalha. Quando você ganhar uma batalha, Satanás vai tentar falar para você assim: também 24 horas de jejum, também se acordou 5 horas, também você é muito esforçado. O seu peito vai ficar assim, você aquele escombro. Satanás já te pegou, meu filho. Quando você ganhar uma vitória, grava no teu coração. Grava, que o Espírito vai te dar. Quando você ganhar uma batalha espiritual, dobra seu joelho e reconheça Deus. E fala: Senhor, eu quero te agradecer porque conduziste minhas mãos, conduziste meus pés, me deste agilidade mental. Vai algo assim. Ah, mas também, irmão, você devia falar: não, eu jejuei mesmo. Não, eu jejuei. Eu jejuo, caramba. Irmão, aí não dá, não. Camarada, a Lília não dá risada porque eu fui interpretando, mas é verdade. O camarada vai assim, vai com essa conversa de gente perdida. Não vai nessa, não. Já põe Jesus na frente, já atribui a glória para ele. A Bíblia diz assim: que aquele que fala de si mesmo não é meu enviado. Não é meu enviado. Já fecha os olhos, já remove aquele sentimento, aqueles pensamentos que não vieram do Senhor, não vieram mesmo.
Porque a gente consegue ver o mundo espiritual, e se veio uma vitória de lá, foi ele. Atribuído a ele. Olha a cabeça de Davi. Quem vos daria, versículo 24, ouvidos nisso? É como Davi falou assim: não, tomara Deus que ninguém ouça a sugestão que você está dando. Ele termina o versículo dizendo: porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Ó, vai ter coisa para conquistar numa casa, a mulher vai trabalhar. Ela vai juntar o dinheiro, ela vai comprar aquilo ali. Mas a glória é igual a do marido. E vai ter coisa que o marido vai trabalhar e conquistou. Às vezes ele chegar para os parentes lá e eu e minha esposa lutamos durante o tempo, e agora nós conseguimos, conquistamos. Davi falou assim: aqueles que ficaram olhando a bagagem vão receber tanto quanto os que foram espada da guarda. Senhor, irmão, é muita coisa. Eu sei que o seu orgulho não vai gostar, mas alguns vão pegar e segurar a bagagem aqui, ó, vai pôr a mala aqui, outros vão para cá e outros vai ficar aqui assim, ó. Estou segurando a bagagem. Veja que o outro quebra a cara lá e o outro está lá. Mas o jeito de Deus é assim, né? Sabe por que Davi fez isso? Você não vai nem imaginar. Davi colocou a igualdade só para não causar uma divisão. Davi tinha o Espírito de Deus. Esse tinha. Ele falou assim: não, eles estavam só olhando bagagem, mas a nível espiritual é melhor dar igual para eles do que criar uma divisão. Pensamento, consegue ver assim? Ou eu fiz? Eu fiz. Consegue pôr empecilho, dificuldade. Versículo 25 e 26 para a gente olhar. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclague, ele enviou o despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Davi colocou aquilo como estatuto. Existem coisas que você tem que colocar na tua casa como conceito. Você tem que estabelecer conceitos no teu lar, para que se olhe na sua casa e veja pontos definidos, para que Satanás não consiga acesso muito fácil. Tem casa que não tem conceito nenhum, e o inimigo entra e sai, passeia, tem uma folga danada dele, porque não tem conceito. Então ele consegue criar divisão. A esposa pensa hoje, no outro dia ela mudou, o marido pensa uma coisa, hoje no outro dia mudou. Os dois não falam: não, nós dois não gostamos disso, né? A gente não gosta. Aí na outra semana: a gente gosta disso, não é? Gosta. Eu vou ficar bem. Davi, quando viu aquilo, falou assim: que isso fique por estatuto sobre Jerusalém. Ou seja, toda vez que houver uma guerra agora, e toda vez que haver despojo do inimigo, não interessa para quem vai dividir, tem que dividir. Ele colocou como estatuto. Amém? Quero orar pela sua vida. Vamos orar. A Bíblia diz para o homem, para ele não se apresentar de mão vazia. E a Bíblia diz assim: quando João ele viu o Cristo,
A Bíblia fala assim que viu as suas mãos. Deus, quando também fala sobre Jesus, fala porque as mãos do homem expressam a capacidade de executar, a capacidade de conquistar, a capacidade de manusear uma espada. E as mãos de Jesus são as mãos perfuradas, porque foram as mãos que abençoou toda aquela nação, todo aquele povo. Amém? Você vai estender suas mãos. Nós vamos orar pela tua vida. Aquilo que o inferno tem tirado, tem roubado, aquilo que os inimigos de Deus têm tirado da sua casa, da sua vida. Você vê seu pai trabalhar, mas tudo que ele conquista parece que é tirado, tudo que ele conquista parece que é roubado. Sabe o que é símbolo isso? Símbolo da operação maligna na tua casa. Mas quando há unidade, o inimigo tira e Deus devolve, e ainda dá o despojo do inimigo. A Bíblia diz que no livro de Provérbios, quando Satanás rouba, a Bíblia fala assim que depois de encontrar o ladrão, ele tem que te devolver 7 vezes mais. Quem quer 7 vezes mais? Eu quero. Eu quero orar pela tua casa. Você vai ser um instrumento de Deus para unir. Você vai ser usado por Deus para unir. Se alguém trazer uma palavra de divisão, você vai retalhar. Não. Eu quero orar pelas suas mãos, para que as suas mãos sejam mãos que venham angariar. Mãos que tenham o poder de Deus para conquistar. Mãos que sejam abençoadas pelo Senhor. Amém? Você vai ficar com as mãos assim, nós vamos orar pelas suas mãos. Eu tenho certeza que Deus ele vai tocar na sua vida. Eu tenho que abrir dos pastores. Você também vai tomar posse dessa palavra. Sai de todo tipo de divisão. Você vai, tudo que o diabo amarrou vai chegar para a tua casa, vai chegar para a tua vida. Provisão, cuidado, zelo, saúde. Use as mãos para acariciar. Use as mãos para consolar. Use as mãos para abençoar as pessoas. Amém? Vamos orar de nós. Pai nosso, nós queremos, meu Deus, invocar o teu nome, invocar o teu poder. Eu revejo a novidade que é a ação do Evangelho. Espírito de Deus. Meu Deus amado, nós vamos tocar em cada mão. E que a bênção de Deus, Senhor amado, seja sobre a vida dos seus filhos. Que a bênção de Deus, Senhor amado, seja sobre eles, meu Deus. Meu Deus amado, surpreenda este povo. Surpreenda teus filhos. Espírito Santo, abençoa essas vidas, meu Deus. Espírito Santo de Deus vai quebrando, meu Deus, toda maldição. Vai quebrando toda obra maligna, maldita. Jesus, que teu povo adquira o poder, Senhor, de conquistar. O poder, Senhor amado, para vencer batalha. Que eles tenham capacidade, meu Deus amado, da unidade com esse Espírito, meu amado. Oh, meu Deus, abençoa os teus filhos. Espírito Santo. E alcança, meu Deus, por meio da mão do seu povo. Senhor, por meio da mão dos teus filhinhos, meu Deus, eles possam expressar, Senhor, a tua presença, expressar a tua graça, expressar a tua misericórdia. Meu Deus, pela mão, eles possam expressar, Senhor, a tua segurança. Por isso, vai quebrando agora. Meu Deus, amado, onde eles tocarem, a tua presença, a tua glória, a tua misericórdia, o seu favor, aonde eles colocarem as mãos, meu Deus, o Senhor vai alcançar, o Senhor vai abençoar. Meu Deus amado, no nome de Jesus, meu filho, tiraram de Davi, mas o Senhor devolveu.
Tiraram de Davi, mas o Senhor usou teu poder. Tiraram de Davi, Senhor amado, mas ele foi em oração e o Senhor deu autoridade para ele. Deu autoridade aos teus filhos, deu autoridade agora. Meu Deus amado, para que eles possam caminhar em vitória. Caminhar, Senhor, Deus amado, trazendo, Senhor, a evidência do sangue, a evidência do teu poder, a evidência da tua majestade, a evidência da sua glória, a evidência da tua presença, a evidência do teu Espírito com eles. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toda seta, Deus, Senhor amado, de maldição contra a vida dos teus filhos, meu Deus amado, dê a eles visão, para que eles possam ver longe, para que eles possam, meu Deus amado, serem usados como instrumento de Deus nessa terra. Meu Deus amado, dê a eles, meu Deus, para que eles possam, Senhor amado, serem instrumentos do Senhor em todo tempo e em todo lugar. Meu Deus amado, e aonde eles estenderem nas mãos, meu Deus, a bênção do Todo-Poderoso, Senhor, esteja neles e com eles. Por isso, Espírito de Deus que manifesta a tua presença por meio das mãos dos teus filhos que ganham, que angariam, meu Deus amado, que tiram onde não tem. Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu glorifico e exalto o seu nome e reconheço com autoridade, Espírito Santo, a sua mão agora sobre a vida dos teus filhos, e a bênção do Senhor seja sobre todos eles. Meu Deus amado, a bênção de Deus, Senhor, quando eles tomarem uma criança no colo, o Espírito de Deus sobre as mãos estará, Senhor, poder te abençoar. A tua palavra diz para não estender as mãos antecipadamente, precipitadamente. Meu Deus amado, porque as mãos expressam a tua autoridade. Por isso, meu Deus e nosso Pai, a tua igreja, os seus filhos, os maridos, as esposas, os filhos, eles receberam da tua bênção, do teu poder, da tua graça, da sua misericórdia. Dê a mão ao teu irmão. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, teu Filho. Quem é como Deus, Senhor, Senhor. Irmãos, é por isso que Davi cantava, por isso que Davi louvava, por isso que Davi, ele adorava a Deus. Porque Deus não era ausente, Deus era presente na vida dele. Deus se mostrava na vida de Davi. Por onde Davi andava, os sinais da presença de Deus, os sinais da glória, da majestade de Deus, a evidência de Deus. Você tem que trazer consigo a evidência do sangue de Jesus, que levantou uma raça de gente abençoada, nascidos da água e do Espírito, nascidos da verdade, do prazer, da morte de Jesus Cristo, Filho de Deus. Saiba que nada pode parar a sua vida. Tentaram 4 vezes um terço para Davi. Usaram os seus melhores amigos, usaram os soldados, usaram filhos de Belial que foram juntos na batalha. Usaram todo tipo de situação, mas Davi confiava em Deus. Davi sabia quem era Deus. O mesmo Deus de Davi é o Deus pelo qual nós vamos orar todo mundo junto agora. O mesmo Deus que Davi orou, o mesmo Deus que Ana orou, o mesmo Deus que Jeremias, que Moisés orou, que os profetas oraram, o mesmo Deus. É esse Deus que habita em sua casa, na sua vida. Confia nele mesmo quando os caminhos forem estranhos, mesmo quando ele não responder, como disse o pastor Sadal no domingo, mesmo quando ele ficar ausente, mesmo quando ele ficar em silêncio. O nosso papel é só confiar em Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero me unir com você nessa oração. Você crê na presença de Deus? Diz amém. Não deixe o diabo te colocar em inferioridade, não, dizendo que não. Deixa isso acontecer, não. Você é um servo de Deus, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Ah, pastor, mas eu aprontei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O sangue de Jesus que purifica de todo pecado. De todo pecado.
você vai entrar na presença de Deus. Deixa Ele mudar a tua vida. Deixa Ele remover os inimigos. Existem espíritos fazendo festa, bebendo, comendo, zombando do despojo que tirou da tua casa, que tirou do teu casamento. Existem mulheres tristes, abatidas, Satanás te roubou. Existem maridos que perderam a autoridade, Satanás roubou. Existem filhos que não têm desejo no pai, não têm desejo nem alegria pela mãe. Mas Deus, pelo seu infinito amor, pode tocar em tua vida. Eu posso te devolver isso, se você crer nessa noite. Aleluia. 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 Oh glória. Vamos falar com Ele. Como Davi falou, você pode falar. Pai nosso, nós te damos esta glória. E eu me amo, Senhor amado, como se fôssemos uma família só nesse momento. E nós nos colocamos na tua presença, porque tu és um Deus rico em misericórdia. Meu Deus amado, não nos julgue pelos nossos pecados, porque seríamos certamente consumidos. Mas, Senhor, vê teu sangue em cada um de nós. Meu Deus amado, começa a alcançar corações, começa a alcançar o coração do marido, da esposa, dos filhos. Meu Deus, aquilo que o diabo roubou. Meu Deus, teus filhos são filhos abençoados, porque o Senhor abençoou. Eles estão se direcionando a Deus. Eles estão em tua presença. Não falam só, Senhor, não. Mas eles estão falando ao Criador. E que é aquele que sustenta a criação. É aquele que sustenta, Deus, a criação que ama. Somos objeto do teu amor. Somos, meu Deus amado, porque o Senhor nos amou primeiro. Espírito de Deus, vai removendo agora. Meu Deus amado, aquilo que o inimigo levantou adversários, multiplicou, Senhor, os inimigos do teu povo. Mas a tua palavra diz que a guerra é do Senhor, e que nessa peleja nós não teremos que pelejar. Então joga por terra agora o adversário, joga por terra a força dele, o inimigo, as armas dele, todo espírito da divisão contra famílias, lares, negócios, saúde, espíritos contrários, Senhor amado, contra irmãos de sangue. Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, nós decretamos a quebra dessa ação agora. Decretamos a quebra, o rompimento disso. Espírito de Deus, rompe e traz o teu amor, e traz a expressão do teu reino, e traz o teu amor, a tua glória, e nos enche do Espírito Santo para levar teu reino, para levar a tua presença, para levar, Senhor, a verdade. Meu Deus, agora aquilo que foi anunciado. Jesus é a verdade na cruz, o sangue é a expressão do teu amor. Nada é impossível ao que crê, e tudo é possível a Deus. Começa a tocar em nossos familiares, começa a visitar, Senhor, a minha família, visita meus irmãos, visita, Senhor, as minhas cuidadas. Ó Espírito Santo, vai tocando. O Senhor pode. Meu Deus, aquilo que o homem não pode, o Senhor pode. Meu Deus, todo julgo maligno de macumba, de feitiçaria, todo julgo, Deus amado, com característica demoníaca, o Senhor já removeu agora. O Senhor quebrou naquela cruz. Então nos dá vitória. Nós estamos com a autoridade do Senhor. O Senhor disse: vão em meu nome. Meu Deus, o Senhor nos enviou a anunciar o Evangelho. O Senhor nos enviou. Como Davi tinha autoridade, o Senhor também deu a igreja. E o Senhor deu o teu Espírito à igreja e disse: todo o poder me foi dado. E de pregar o Evangelho e anunciar. Por isso, Espírito de Deus, Espírito Santo, toca agora, alcança agora o coração duro, o coração de pedra, o coração envergonhecido, vitrificado, diamantado. Ele não pode resistir o seu amor, não pode resistir tua majestade. Criador,
certeza da vitória. Esteja em cada coração a certeza da vitória familiar, material, espiritual, sentimental, emocional, Senhor, congregacional, ministerial. Meu Deus amado, põe a certeza como Davi tinha. O teu povo há de ter certeza, Senhor amado, assim como vemos, Senhor, as coisas diante dos olhos, teremos certeza das coisas espirituais em nosso favor. Pelo sangue de Jesus Cristo, dá a sua bênção à tua igreja, estenda a tua mão, como nós estendemos as nossas agora, e nos coloca, Senhor, nessa vitória em Jesus teu Filho. Te agradecemos e te bendizemos pelo nome precioso do seu Filho Jesus Cristo, da glória de Deus. Amém. Amém. Aplauda o Rei da Glória. Não haja dúvida na sua mente, não haja dúvida no seu coração. O que Deus fez na sua vida hoje, o que o Senhor trabalhou na nossa vida. Você fosse direcionar a algo para fazer, a algo para executar, vai como um abençoado de Deus. Um abençoado de Deus, aonde o mundo de Deus, os anjos de Deus, o reino de Deus, o Espírito Santo, a verdade, o sangue te favorece. Amém? Tudo aquilo que você ouve, que é contrário, esquece do lado. Esquece, dê seus ouvidos somente a palavra. Dê seus ouvidos somente para Deus. Amém? E o Senhor certamente Ele vai abençoar você. Vamos ofertar e dizer para Deus, meus amigos. Eu vou ler um salmo para você. Falo muitas vezes na igreja. Aleluia. Esse salmo diz, Salmo 24 diz: o Senhor é a terra. Sempre leio esse salmo, que é muito bom. Esse salmo é aquela coisa, né, irmãos? O Alexandre pegou na igreja lá e ele disse assim: se coloque no seu lugar. O título da mensagem para o Alexandre: se coloque no seu lugar. Isso é título, porque Deus tem o lugar dele, né? Nós temos o nosso. E quando a gente lê esse Salmo 24, nós nos colocamos em nosso lugar. A Bíblia diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Irmãos, eu, pelo menos, de modo particular, foi muito difícil para mim saber que eu tinha dono. Foi muito difícil. Eu sempre fui que nem um passarinho. Sempre tive minha vida presa. Daqui a pouco eu começava a ter que dobrar meu joelho para falar com alguém, da satisfação do meu interior. Foi muito difícil para mim receber libertação nessa área. Isso se chama ego, se chama orgulho. E a Bíblia diz assim que de Deus é a terra, os céus, tudo que habita sobre eles. Quem habita na terra? Nós também. Dele, eu, como pessoa, tenho um dono. Assim como qualquer tem um dono, eu tenho um dono. E foi difícil aceitar isso. E o meu dono, pela tua palavra, disse para mim: olha, eu vou te dar algumas coisas, mas do que eu te der, eu quero 10%. Foi difícil para mim entender isso. Que o meu dono queria que eu fizesse isso, não tinha sentido. O Senhor vai, por que o Senhor não faça isso? Eu me lembro até hoje, irmãos, que eu recebi um
dinheiro de uma firma. E ali foi difícil de obedecer. Ali o negócio cortou. Eu recebi um valor, cerca de 20 mil reais. Há 12 anos atrás, quando eu coloquei o envelope na salva, a salva fazia coisa assim. Não era muito dinheiro, meu coração foi junto. Caiu lá dentro do meu coração, irmãos, eu não acredito. Eu não dei nem. Meu Deus, o que eu fiz? Que burrice. Meu coração começou a bater lá dentro. O bombeiro estava correndo, nós abrimos o coração aqui dentro. Falei, irmão, despedaçou eu por dentro da esfera. Mas ali, passado uma semana, o Senhor me devolveu aquele mesmo valor. E para mim aquilo ali foi uma humilhação. Veio de uma outra maneira, veio dado. Não me lembro como, mas veio dado. E aquilo me humilhou, porque Deus falou assim: obrigado, não preciso disso. O mesmo valor que eu dei na salva, depois o Senhor me devolveu dizendo: quem te falou para você que você precisava de sofrer tanto? Aí eu aprendi e a fazer um ato de devoção e culto a Deus. E aprendi que o Senhor é o dono, irmãos, Ele é o dono. A palavra Senhor, ela tem como contexto dono. Jesus, quando Ele venceu, sendo representante da humanidade, Ele se fez dono. E Deus deu a Ele um nome, que não é mais Jesus, é Senhor. O nome dele agora não é Jesus, é Senhor. Quando Ele morre, ressuscita nesse nome, se torna dono, representante e cabeça, e Ele encabeça agora todas essas coisas. Amém? E o nosso cabeça pede para fazer esse ato de ofertar e de dizer. Amém? Se você trouxe bem na sua mão, quero orar que Deus interceder pela tua vida. Se for bom coração na salva, não foi não, irmãos. Coloca, viu? Se vê a salva pular, se vê a salva pular, tem que fazer o DNA para ver de onde veio. Não foi fácil. Coloca a mão no coração, você que me trouxe, está desempregado, sente uma oposição do teu gerente, do dono da empresa. Você já é um grande profissional e às vezes você vê que tem alguém lá criando um caso com você. Quero orar por essa área também. Satanás levanta oposição para afetar a sua vida material. Aí tem um encarregado lá, o encarregado passa de odiar. Você faz tudo, o camarada não vai dar tua cara. Tem que orar. Para Deus quebrar o coração. Bendito Deus. O poder é Deus, Senhor. A glória é tua. E meu Deus, em nome do teu Filho, que venceu por nós naquela cruz, e quebrou, Senhor amado, as maldições, que liberou, Senhor amado, a igreja para ser abençoada de acordo com a medida que o Senhor escolheu para cada um de nós. E aonde Satanás tem afetado, Senhor, com opróbrio de humilhação, e não tem permitido, Deus, que essa medida seja sobre cada um de nós, que ele seja agora repreendido e amarrado de sobre a vida material de cada filho teu. Meu Deus amado, envia Deus de glória sobre cada coração, gerente, patrões, encarregados, meu Deus amado, supervisores, que estão contra teu povo, que estão contra teus filhos, que tem dado lugar, Senhor, à irritabilidade, à irritação, para que eles liberem a vida dos teus filhos agora. A Bíblia diz que o coração do rei está em tua mão, e o Senhor inclina para onde quer. Inclina o coração dessas pessoas, no nome de Jesus, o teu Filho, e dê a sua bênção, Senhor, sobre a tua igreja, no nome de Jesus, com a glória de Deus. Amém? Vem no corredor do meio, bote as laterais, com alegria. Põe a mão aí, uma salva, peraí.